A graça e a paz do Senhor Jesus. E quem está falando é o pastor Clebson. Sou pastor da Igreja Batista do Caminho aqui em Brasília, especificamente em Santa Maria, DF. E nesse exato momento são 12:20, boa tarde. E eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão da palavra, um texto bastante conhecido, que se encontra em Lucas, no capítulo 7, o versículo 3. É um texto bastante conhecido que fala da cura do servo de um centurião. E por que eu quero trazer uma reflexão somente do versículo 3? Está escrito assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Essa história nós já sabemos, nós conhecemos, fala do centurião, né? Uma autoridade militar, onde havia uma guarda à sua disposição de 100 homens, mas ele não era somente uma autoridade militar, com soldados à sua disposição. Ele era também considerado um senhor, e como senhor ele tinha pessoas, servos, à sua disposição. E os servos daquela época, ele era como um escravo, não tinha dinheiro, não tinha salário, não tinha nada. E o Senhor ele poderia fazer absolutamente o que ele quisesse com o seu servo. Podia maltratar, podia até matar e não dava absolutamente nada, porque o servo funcionava como um objeto. Eles compravam, eles adquiriam e eles exerciam total domínio sobre eles. Mas em especial esse centurião, né, que chama a atenção de Jesus, nós conhecemos a história. Ele era um centurião diferenciado, ele era um homem de coração bom, né? Os religiosos da época gostavam dele, o povo gostava dele, por ele ser uma pessoa generosa. E esse texto nos deixa bem claro que realmente esse centurião, ele era uma pessoa, né, de coração bom, diferente dos demais. O texto diz que um servo dele estava à beira da morte, né? E ele poderia muito bem deixar morrer, porque era mais um, né? Então poderia ter morrido, tal, mas não. Aqui ele se preocupa com seu servo. Eles já tinham tentado todos os recursos, né, que eles podiam fazer para poder restaurar a saúde dele, e nada tinha dado certo. Então ele ouve falar que Jesus estava entrando ali agora na cidade onde eles estavam, que era Cafarnaum. E apenas o versículo 3, eu quero trazer uma reflexão, onde fala que ele, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou alguns dos anciões dos judeus, né? Isso prova que os anciões tinham ali uma conexão com ele, sabe? E ele envia esses anciões judeus pedindo que viesse curar o seu servo. E aqui, nesse versículo 3, eu trago algumas reflexões para vocês, né? Nessa manhã, início de tarde. Aqui ele mostra um homem com uma grande iniciativa. E quando eu estava meditando nesse versículo, Deus estava me mostrando o caminho do milagre. Às vezes a gente, sabe, está vivendo realmente precisando de um milagre, de uma intervenção da parte de Deus em nossas vidas, e a gente não sabe o que fazer. Quais são os caminhos do milagre, né? E fiz algumas anotações. Então, especificamente dentro desse versículo 3, mostra um homem de uma grande iniciativa, né? A primeira coisa que ele fez, né, o primeiro passo que nos mostra o caminho do milagre, ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus e que Jesus fazia milagre.
Então, querido, eu entendo que o primeiro passo para o milagre na nossa vida é realmente nós conhecermos a Jesus. Não somente ouvir falar de Jesus, né? Mas nós termos convicções e certeza. Ele já tinha ouvido falar. Então ouça o que Jesus fala, procure Deus, procure Jesus, veja o que Jesus tem para falar, porque milagre só quem faz é Deus, só quem faz é Jesus. Eu não consigo fazer milagre, você não consegue fazer milagre. Quem é o autor do milagre? É Jesus. Então ouça o que Jesus tem para falar. Então ele já tinha ouvido falar, ele já tinha se atentado a Jesus. Se atente ao autor do milagre, que é Jesus. Esse é o primeiro passo para o caminho do milagre. O segundo, ele ouviu falar que Jesus estava chegando na cidade. Olha que interessante, querido. Isso aqui se refere a lugar. Qual é o próximo passo, pastor Clebson, ao caminho do milagre? É você aprender a identificar onde está Jesus. Saber, buscar, identificar aonde está Jesus. Jesus, querido, ele não vai se posicionar em qualquer lugar. Jesus, ele se posiciona no seu devido lugar e cabe nós identificarmos aonde Jesus está. Nós não vamos viver um milagre de Deus em lugares impróprios, sabe? Se o nosso desejo, a nossa vontade está em lugares impróprios, Jesus não vai estar lá, querido. Dependendo dos lugares que nós estamos, Jesus não vai estar lá. Se a nossa mente estiver corrompida, se a nossa mente estiver em lugares maus, Jesus não vai estar lá. Se os meus desejos, o meu coração não estiver no lugar certo, querido, Jesus também não vai estar lá. Então, Jesus estava entrando em Cafarnaum e ele ouve falar que Jesus estava entrando nesse lugar. Então, qual é o segundo passo para o milagre? Aprenda a identificar o lugar aonde Jesus está. E é você que tem que sair do seu lugar e ir até o encontro de Jesus. Jesus está posicionado no seu devido lugar, o lugar do milagre. Então, se o lugar que você está ocupando, se posicionando espiritualmente, falando, querido, não é o lugar do milagre, Jesus não, você precisa identificar. Troque o seu lugar, a sua posição pelo lugar de Jesus. Não espere Jesus vir, vá até Jesus, vá até o encontro de Jesus. Esse é o segundo passo para o milagre. Terceiro, ele não perde tempo. Toma uma atitude imediata e urgente. Isso aqui é muito profundo, querido. Isso aqui é muito forte. Por quê? O ontem, querido, passou. Se você não viveu o milagre ontem, ele não vai voltar. O amanhã não nos pertence, certo? A gente não tem domínio nenhum sobre o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer nem daqui a uma hora sobre a nossa vida. Então, qual é o tempo? O tempo é hoje e agora. Tome uma atitude de imediato. Qual é o tempo, pastor Clebson? O tempo é hoje e agora. Quando você adia para amanhã, que você se torna um irresponsável espiritualmente falando. Porque você não é senhor do tempo, você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se vai dar tempo amanhã você viver um milagre. Amanhã pode ser tarde demais. Quando a gente fala do amanhã, 50% já existe a probabilidade de não acontecer. Os outros 50% pode acontecer, mas você não pode afirmar que vai acontecer. Então, se o ontem passou, não adianta mais, o amanhã a gente não tem domínio nenhum, qual é o tempo certo? Hoje e agora. Tome atitudes de caráter emergencial. Hoje e agora na sua vida, querido. Terceiro passo para o milagre. O quarto,
ele usa da humildade. Ele não manda os anciões judeus ir. Ele poderia mandar, sim, como autoridade, como Senhor. Mas ao invés de mandar, ele pede. Ele não exige, ele suplica. Qual é o quarto passo, pastor Clebson, para o milagre? Humildade. Seja humilde, querido. Reconheça que você precisa. Muitas pessoas, querido, não estão vivendo o milagre de Deus, você sabe por quê? Porque não tem a humildade de se expor, de expor a sua necessidade. Eles preferem viver para si, sabe, a sua angústia, a sua tristeza, a sua depressão, sabe, a sua morte espiritualmente falando, a sua enfermidade. O que é que vão pensar de mim, o que vão achar de mim? Querido, esse homem era uma autoridade, ele chama os anciões judeus e o texto diz que ele pede, ele não manda, ele não exige, ele suplica. Quarto passo para o milagre, querido, seja humilde, reconheça. A Bíblia diz assim: está alguém entre vós enfermos, chame os pastores, os obreiros, unja com óleo, ore para que fiquem bons. É preciso muitas vezes a gente se expor, querido, da nossa necessidade para que o milagre aconteça em nossas vidas. Quinto passo, ele reconhece Jesus como a única solução. E realmente Jesus é a única solução, querido. É a única opção, não tem duas opções para o milagre. Ou você se entrega por completo a Jesus, crendo em Jesus no milagre, ou ele não vai acontecer. Amém, queridos? Então, deixo essa reflexão apenas do versículo 3. Eu vou estar deixando aí para vocês e que vocês possam fazer essa reflexão e que você trilhe esse caminho do milagre. E eu tenho a mais plena certeza que você vai viver isso. Amém? Você vai viver o milagre de Jesus. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Fique na paz. Deus abençoe.